Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos que vão estar conosco nessa live hoje. Hoje, dia 6 de setembro de 2024. Vamos estar fazendo a escola dominical e convidamos a todos que vai participar. Você que é registrado no canal, você que não é registrado. Nossa lição é a lição 10. Falamos semana passada, na lição 9, sobre a conspiração de Amã contra os judeus. E hoje eles são 10, vamos estar falando sobre o título da lição é o plano de livramento e o papel de Esther. Você que não tem a Bíblia, a revista, você pega a sua Bíblia e anota no caderno. A leitura bíblica em classe é Esther 4, 5 a 17 e Esther 5, de 1, 3, 7 e 8. Pega o seu caderninho, anota e vamos fazer a escola dominical. Eu vou ler aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, 64, o versículo 4. O texto áureo da nossa revista. Nós não temos muito tempo, nós vamos fazer rapidamente a escola hoje, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus de oração, eu levo meus olhos até a Ti, Senhor, que Tu possa derramar as Tuas bênçãos, que Tu possa, Pai, falar conosco, Pai, nessa escola dominical. Venha abençoar cada pessoa que vai estar compartilhando conosco, assistindo esse estudo bíblico. Venha, Pai, derramar as Tuas bênçãos, dá vitória a cada um, Pai. Ser conosco, tira todo empecilho, todo impedimento em que for surgir nesse vídeo, que Tu possa jogar por terra, Pai, abençoando, dando, Pai, a vitória em nome de Jesus. Amém. Amados, nós sempre falamos aqui que nossa classe única, é uma classe de várias pessoas, de várias denominações. Nós não estamos falando dentro da igreja, estamos falando para o público. E você é o nosso convidado. Você que está começando hoje, você pode gerenciar o vídeo se você for inscrito e você vai ver vários estudos bíblicos da escola dominical. Eu sempre costumo dizer aqui no canal que o nosso estudo é para que a pessoa que está, muitas das vezes, impossibilitada, está na igreja, aí você pega, compartilha o vídeo para essa pessoa, aquela pessoa que está internada no hospital, muitas das vezes tem vontade de estar na escola dominical, mas não tem tempo, não tem condição. Então você possa compartilhar o vídeo para essas pessoas. Se você está gostando do trabalho, você dá o seu like, para a gente poder permanecer fazendo esse trabalho em nome de Jesus. É importante o seu like. É importante que você compartilhe o vídeo e que você, se sentir desejo no coração de se inscrever, você seja inscrito e coloca todos embaixo do vídeo, tem todos, você coloca e cada vídeo que eu postar aqui você recebe do YouTube a sua notificação no teu celular. Então vamos dar, já falei quais são o nosso título do nosso estudo. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Vamos falar sobre a introdução. Nesta lição estudaremos a atitude de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Amado, nós estamos aqui na introdução, a gente vê que havia naquele tempo uma dificuldade muito grande, era exterminar os judeus. E essa palavra é uma palavra muito forte, porque
eles estavam com o decreto do rei para todas as pessoas judeus ser exterminado. Então, só a intervenção de Deus é que podia solucionar os problemas. Tem casos que nós não podemos esperar, nós temos que clamar ao Senhor. É o que eles estavam fazendo. Vamos ver o tópico 1 aqui, para não perder tempo. O tópico diz assim: o perigoso plano e o tempo de Esther, lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento do palácio. Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia o motivo. Sua atitude foi enviar roupa para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Esther 4, 1, 5, você que está sem a revista. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nosso sentimento com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12, 15. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixasse só. Mateus 26, 36, 38. Amado, quando nós vamos compartilhar o nosso pensamento, o nosso problema, nós temos que ter a convicção de que essa pessoa vai poder nos orientar, nos ajudar. É isso que aconteceu no tópico 1. Quando Mardoqueu soube o decreto da lei, Mardoqueu ficou desesperado, aflito, e ele corre, tirou as vestes dele, colocou uma roupa de saco, colocou cinza na sua cabeça e foi lá para a porta do palácio. Devido à preocupação que ele estava, devido ao que ele recebeu através da assinatura do rei, e exterminar todos os judeus. Então Mardoqueu ele se desesperou, e devido a esse desespero dele, ele fez esse ato. Então, quando nós vamos falar alguma coisa para alguém, nós temos que falar para a pessoa correta, a pessoa que tem uma vida com Deus. Se você for falar um problema para qualquer pessoa, essa pessoa vai transmitir para outras pessoas e vai surgir um tipo de fofoca. E o nosso Deus, ele é um Deus que ele está sempre pronto para nos ouvir. A gente vê que o livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 36 e 38, Jesus ele estava em oração, mas os discípulos não estavam prontos. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Então, amados, vamos estar sempre prudentes naquilo que vamos pedir a alguém. Um obstáculo real, por intermédio de Ataque era o mordomo, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus,
Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítima de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Amado, veja bem que Mardoqueu, quando ele recebe a pergunta de Esther, Mardoqueu, além dele mandar a mensagem, ele manda uma cópia do decreto. E nessa cópia está transmitindo para Esther tudo aquilo que ia acontecer com os judeus. E aí então a gente vê que muitas das vezes a Esther precisava ficar consciente do que estava acontecendo, que até aí ela não sabia o que aconteceu para o seu primo estar lá na porta do palácio, sem as vestes dele, e ela então fica preocupada para saber. Mardoqueu então ele pega, manda um recado para Esther e explica a Esther o que estava se passando para ele estar naquele estado. Há momentos, amado, que parece que nossos pés estão fora do lugar firme e nós sentimos como se fosse no espaço. Foi assim que aconteceu. Mardoqueu ficou num desespero que ele abateu a sua vida, dele saber que todo o povo judeu ia ser exterminado e estava assinado pelo rei, que a trama de Amã, houve esse problema todo ali, e agora ele manda a carta e avisa para Esther. Mas aí Esther então orienta: olha, Mardoqueu, avisa para ele que existe uma lei, e nessa lei não pode entrar homem nem mulher, ninguém pode entrar diante do rei. Mardoqueu então, ele permanece na sua posição de homem de Deus e ele fica firme nas suas palavras. Louvado seja o Senhor. Autoritarismo e morte. O item 3 do tópico 1. O que Assuero temia? Lhe sobreveio, foi assassinado por um. O que Assuero temia lhe sobreveio, foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 de seus guarda-alias já haviam tramado sua morte anos antes. Esther 3:21, nós lemos na lição passada, você vai lá que você vai ver. A decisão autoritária produz muito inimigo. E é muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes, nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, Provérbio 15:1, e quando atacados, Deus é a nossa defesa, Números 12:3, versículo 10, 3 e 10, Êxodo 23, 22 e Salmo 5:11. Amado, o que acontece no dia a dia de hoje? Para a gente falar certo tipo de coisa,
nós temos que ter o espírito de mansidão. Porque ainda mais hoje que o mundo está totalmente na violência. Muitas das vezes acontece uma falha humana e nessa falha gera morte. Então o rei estava prudente daquele ato e Esther estava orientando a Mardoqueu a situação em que ela estava. Ela não tinha condição de fazer aquilo rápido. Ela tinha que ter uma decisão para poder ela chegar até ao rei. Vamos continuar aqui, estamos andando rápido, para a gente acabar rápido. Vamos passar para o tópico 2, louvado seja o Senhor, que fala assim, Mardoqueu convence Esther. É o tópico 2, tá, o tópico 2. O item diz assim, confiando na providência divina, Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissesse a ela. Ele mandou lá o mordomo falar. Diz a ela. Dissesse a ela que não confiasse na sua posição. Louvado seja o Senhor. Por estar no palácio. Pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Esther 4,13. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento doutra parte virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Esther 4,14. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nós esquecemos de que nosso socorro vem de Deus. Fazemos deles nossos ídolos. Salmo 121, versículo 1 e 2. Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias 17, 5. Amado, a gente entende aqui que Mardoqueu estava num desespero tão grande que ele manda falar para Esther, olha Esther, vai ser uma matança de todos os judeus. Se você não interceder, se você não fizer nada pelo povo, Deus vai providenciar outra pessoa. Amado, talvez existem pessoas que batem no peito e falam, eu sou tal, eu faço, o que eu falo é feito, mas não é dessa forma que a Bíblia ensina. Muitas pessoas estão batendo no peito dizendo que faz e Deus não quer que faz aquilo. Aí então a pessoa passa pela ordem de Deus e faz aquilo que o homem quer. Foi o que Mardoqueu estava falando. Olha, Esther, se você não interceder, Deus vai levantar outro. Deus vai colocar outro. Às vezes tem pessoa que fala assim, eu não vou mais fazer parte desse grupo, porque esse grupo aí está muito ruim, e não sei, e começa a colocar obstáculo. Ou muitas vezes aquela pessoa que está liderando ali, na realidade, está sem a direção de Deus. Então o que o Senhor faz? Ele tira aquela pessoa e bota outra. Foi isso que Mardoqueu estava passando para Esther. A posição dela como rainha não queria dizer
que se ela não fizesse nada, o povo ia perecer. Ele ia buscar a Deus, ia pedir a direção de Deus, e ele ia conseguir resolver o povo dos judeus. Lembrando que o que ele fala também aqui mostra assim: Esther, você também é uma judia. E se você não fizer nada, todo mundo vai ser todo mundo. Ele só faltou dele falar direto: olha, se você também é judia, é uma judia. Por isso que lá na lição passada nós ministramos, e Mardoqueu pediu: olha, não declara a sua procedência. Você lê a revista passada, que você vai ver. Não declara, quando ela pegou a coroa de rainha, não declara quem que você é. Porque Deus já estava mostrando que ia acontecer uma grande tramóia naquele lugar ali. Vamos lá no item. Nós lemos o item 2, o item 1. Vamos passar para o item 2. Entendendo os... Item 2, tópico 2. Estendendo o cetro assentado. Oh, meu Deus, eu pulei aqui, item 2, estou no item 2, tópico 2. O item 2 do tópico 2. Primeiro Deus, depois o homem. Eu estava lá à frente. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso chamar clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em suas respostas a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Esther 4,16. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Lucas 18:8. Inspirando no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem os homens como o Senhor da sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago 4:3-16. Então, amado, Esther, o Mardoqueu, ele convence Esther para que Esther ela tomasse uma posição, e Esther então mandou uma mensagem para Mardoqueu. Não adiantava Esther, devido à sua posição em que ela vivia, entrar no palácio. Mas ela manda agora uma mensagem para Mardoqueu, dizendo: Mardoqueu, antes de mais nada, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos clamar a Deus. Então você vai ter que juntar o povo de Susã, os judeus, vai mandar uma mensagem para eles que é preciso um jejum para que eu possa entrar e ser bem-sucedida. Amado, esse estudo de hoje, nós entendemos aqui a nossa dependência de Deus. Esther quis passou para nós, como igreja do Senhor, que nós, em qualquer tipo de circunstância, nós precisamos de clamar a Deus. Foi aonde que ela falou: olha,
junta, porque eu também vou com as moças que estão junto comigo, eu vou proclamar um jejum de 3 dias, para me poder entrar na presença do rei. Nós estamos aqui, amados, de passagem. A igreja do Senhor está aqui como peregrina na terra. Eu entendo com isso que nós, para chegar diante do nosso Deus, ou seja, para como igreja, se o Senhor vir separar e buscar nós como igreja, nós temos que procurar se preparar. E se preparar somente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Foi isso que Esther passou para Mardoqueu. Mardoqueu, então, agora já recebe uma tranquilidade. Sabe que alguém ia intervir. Louvado seja o Senhor. Por isso que ela pediu que eles fizessem um jejum para poder ela entrar na beira do rei. Equilíbrio e prudência nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus, o nosso cotidiano da vida. Então Esther procurou o rei, procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Se não buscar a Deus, amado, é difícil. É isso que Esther quis passar para nós como igreja. Não era por causa da posição que ela tinha, era porque ela dependia de Deus. Talvez eu possa encontrar, no outro lado do vídeo, muitas pessoas que estão, talvez, lutando com seu braço forte, achando que pode ser o que vai fazer, mas o nosso Deus, ele não trabalha desse jeito. Foi um sacrifício para manter a posição em que Mardoqueu precisava. Tinha que todo o povo jejuar. Então, amado, as mulheres de Deus, elas são muito úteis na obra do Senhor. Elas são muito úteis. A mulher, muitas vezes, quando ela se coloca na posição de serva do Senhor, o Senhor, ele começa a valorizar a sua vida espiritual. É isso que Esther passou aqui para Mardoqueu. Vamos ler no item 3, o vídeo não ficar pequeno. O item 3 do tópico 2. Confiar em Deus não é sem tentá-lo. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agia de forma a tentá-lo. Mateus 4, 5, 7. Você vai encontrar nesse texto Jesus lá no monte sendo tentado pelo adversário. Mateus 4, 5, 7. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Esther 4,16. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Daniel 3, 16, 18. Em nossos dias são difundido crença errônea, que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede a soberania divina. Não pode ser desafiada por ninguém. Jó 2, 9, 10. Então, amado, veja bem que o nosso estudo hoje aqui está nos encorajando, louvado seja o Senhor, a nascer dentro de nós a dependência de Deus. Esther, ela aqui se coloca que ela ia entrar
precisando que o povo jejuasse por ela, que se ela morresse, pelo menos ela ia estar fazendo um ato correto diante da Bíblia. A Bíblia mostra, amado, que nós precisamos de estar demonstrando a dependência. Então, quando a gente vê aqui, no livro de Daniel, no capítulo 3,16, você vai pegar ali, você que não está com a revista, você pega a sua Bíblia, você vai ver que 3 homens de Deus, ele colocou na mesma posição de Esther, que foi Sadraque, Misaque e Abednego. Eles podiam até ser lançados na fornalha, mas o Deus que eu sirvo tem poder. Então, a fé, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, não nas coisas que verem. Esses 3 homens de Deus, eles colocaram a confiança deles no Senhor. O Salmo 121 diz assim, quando o Salmo fala assim, que ele vê a dependência, ele fala, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O salmista quer dizer que o nosso socorro vem do Senhor. E Esther fez a mesma coisa, olha, vocês vão, nós vamos todo mundo jejuar, eu vou na presença do rei, e se ele estender o cetro para mim, é porque eu estou abençoada através do jejum. Foi isso que Esther quis dizer. Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer pelo meu povo. Isso tranquilizou Mardoqueu, porque sabia que ele não estava só. Ele sabia que ele não estava sem um apoio espiritual. Eu começo a olhar, já imaginou quando foi decretado a morte de todos os judeus? Quantas famílias que tinham um plano de futuro, de vida, começou a entristecer. Está decretado a matança de todos os judeus. Os casal jovem, as crianças, os velhos, os anciões que construíram uma sua casa com dificuldade, e agora eles olham e falam, a nossa esperança não tem mais. Mas quando ele recebe uma posição, olha, todos nós vamos jejuar. Através do jejum, a Esther vai chegar no reino. Então todos, eu creio que todos os judeus que estavam ali, eles fizeram questão de que esse dia chegasse do jejum, porque a Esther ia chegar até a presença do rei. Nós temos que procurar se preparar, amados, para chegar na presença do rei. É preciso se preparar. E nenhum de nós, pode ser o grande santarrão. Nenhum. Eu digo para você, amado, que vai estar comigo na live, nenhum pode dizer que eu estou preparado. Nós precisamos se preparar. E é através da palavra de Deus, embora que muitas vezes a palavra está sendo pregada, o ensinamento está se espalhando pela face da terra, mas o povo procura mais as coisas material do que as coisas espiritual. Isso tem entristecido o nosso Deus. O mundo está procurando mais as coisas material do que as coisas espiritual. Vou continuar, senão a gente vai perder muito tempo. Jó capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar ali, Jó 9, 10, coisa assim, a soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Se você ler o livro de Jó, capítulo 12, você vai ver que a mulher de Jó, ela falou assim, amaldiçoa logo esse Deus e morre.
Ela quis botar Deus na parede, mas Jó falou assim, olha, tu falas como uma louca. Jó quis dizer para aquela mulher, ou passando para a gente, que nós precisamos depender de Deus, não querer falar que Deus tem que fazer, não. Deus faz aquilo que Ele quer. E nós dependemos dele em todas as áreas. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Vou ler aqui rapidinho o Sinopse 2. Antes de se dirigir ao rei, Esté conclamou um jejum pela causa. Vamos continuar, senão o vídeo vai ficar, não posso falar mais não. O plano de Esté, o tópico 3. O plano de Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. O plano de Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação é o item 1 do tópico 3. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele. Quando a visse, vida ou morte, era um grande desafio. Por isso, Esté se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs suas vestes real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão, onde ficava o trono. Esté 5:1. Você que está sem a revista, pega a Bíblia e lê aí. Esté 5:1. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitude importante que podem impactar nosso futuro. Provérbio 19, versículo 2. Pega a Bíblia. Mulheres sábias como Esté e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. 1 Samuel, versículo 25, 18 e 35. Por outro lado, imprudência e precipitação pode levar a prejuízos irreparáveis. Provérbio 14:1. Então, amado, depois desse jejum, agora Esté está pronta, talvez até a morrer. Mas ela ia chegar até a presença do rei, porque Esté tinha convicção que através desse jejum ela estava revestida com as armaduras celestial. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra a potestade do ar. Então Esté, ela ia convicta que esse jejum foi aceito pelo Senhor e ela ia ser bem-sucedida. Se ela estava pronta ou morrer ou viver. Alguém está procurando, ou nós precisamos estar se preparando para isso. Foi o que aconteceu com Esté. Ela foi, mas ela se revestiu com a armadura espiritual. Vamos, o vídeo já está ficando grande. Vamos lá, o item 2 do tópico 3. Estendendo o cetro. O cetro é o que nós falamos aqui. Assentado em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela seu cetro de ouro. Esté 5:2. Foi o que eu falei lá. Só se estendesse o cetro que ela podia entrar. Ou seja, era um sinal de que ele estava dizendo: bem-vindo, Esté. É um sinal dele. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal.
como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamada. Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Lê a Bíblia aí, Esther, você que está sem revista, 5:3. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo os estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Mateus 6, 21, 23. Eu não vou poder ocupar tempo, o vídeo está ficando já grande. Mas você, por favor, pega a Bíblia, você vai ver que esse fato ele ocorreu já aqui no Novo Testamento. Eu não vou perder tempo não para a gente acabar o vídeo, tá bom? Você pega ali, você vai ler, você vai entender o que eu estou falando. Em sintonia com Deus, a circunstância narrada no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Glórias ao Senhor. Mesmo o rei se prontificando imediatamente atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete, glórias ao Senhor, junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete. No dia seguinte, quando faria seu pedido, uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus não são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Amado, preste atenção. Esther já tinha recebido uma resposta do rei. O que ela pedia podia ser aceito, mas ela estava debaixo da potente mão de Deus. Ela já estava com a sua alma aliviada, já estava tranquila, porque o rei estendeu o cetro, dizendo que ela foi bem-vinda ali, mas ela usou a sabedoria. É como nós lemos ali no livro de Esther e Abigail. O rei Davi, ele sai para matar, acabar ali com a vida do marido de Abigail. Abigail não soube o que acontecia. Quando ela viu esse problema, ela foi lá, juntou tudo aquilo que ela fez, se prostrou diante de Davi e falou: Davi, meu rei, meu senhor, eu não vi os seus moços chegar até ali. Então, amado Deus, ele tem sempre o plano para nos abençoar. A promessa divina está sempre nos alcançando e nos auxiliando. Vamos continuar, senão a gente não vai poder terminar. Mas, veja bem, Esther agora, ela está diante de uma alegria. Mas o Espírito de Deus coloca assim, olha, talvez, vamos pensar assim rapidamente, para a gente terminar. Se ela falasse para o rei, mas não estava Amã, não ia ser bonito. Então Deus orienta ela, olha, faz um banquete, convida o rei e convida Amã.
Porque Satanás, o adversário da nossa alma, ele tem que cair por terra, irmão, amados. Tem que cair. Então, Esther faz um convite do banquete, porque Amã, ele tinha que ouvir a palavra que ia sair da boca do rei. Então aí Esther usa de sabedoria, faz um banquete para o rei aceita, mas ela queria uma pessoa, que era Amã. Amã tinha que estar junto. Se ele não estivesse junto, a vitória não ia ser completa. Ele tinha que ver a autoridade do rei abençoando os judeus. Eu penso assim, Jesus era judeu. 460 e poucos anos que eu falei aqui, antes de Cristo, eles estavam planejando acabar com os judeus. Mas lá do céu, no trono de Deus, Deus olha e fala, não, levantou Esther para Esther interceder, e os planos de Deus, ele vai se concretizar na minha vida e na sua vida. Vamos terminar aqui, mano, senão a gente vai ficar... E Deus te abençoe você. Tem 46 minutos de coisa. Esther, o sinopse 3. Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. É isso que nós precisamos estar preparados, porque Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Agora, para a gente poder chegar ao trono de Deus, nós vamos ter que estar se preparando. Vamos lá. Vou terminar aqui. Conclusão. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiência extraordinária. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle, só a Ele é a glória. Amado, Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir. Quando Deus, Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida, pode vir barreira, pode vir dificuldade, mas se nós buscarmos a Deus com o coração aberto, esquecer das coisas em que nós estamos vendo com nossos próprios olhos, muitas pessoas se corrompendo dentro da casa do Senhor. Muitas pessoas levando as coisas de qualquer jeito. Mas se nós olhar para isso, perdemos a bênção. Mas se nós olharmos para o Senhor, toda a honra e toda a glória, ela pertence a Deus. Que Deus te abençoe a sua vida. Você que vai começou a assistir o vídeo no final, busca na frente, porque Deus tem algo muito especial para cada um de nós. Você que está iniciando a escola dominical hoje, você possa ir gerenciar o vídeo e ver toda a escola dominical, que Deus vai te abençoar também a sua vida. Dá o seu like se Deus colocar no seu coração. Eu preciso da ajuda de vocês com like. Você que quer se inscrever no canal, se inscreva para ajudar o canal. E assina o sininho de notificação, todos, para que todo vídeo que eu postar, tu recebe a notificação do YouTube. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, semana que vem, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo que nós tivemos aqui. Deus, eu não sou digno de nada, nem sou um bom professor, mas eu tenho certeza que o Senhor é o professor dos professores. Tudo que eu falei aqui, Senhor, foi orientado pela Tua presença. Abençoa o Teu povo e nos dá um final de semana a cada um desse pessoal que vai estar conosco na live. Abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo
seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, e tu diga comigo, amém. Que Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus. Um bom final de semana para todos. Amém.